Senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à à primeira audição desta tarde. Temos o gosto de contar com a presença do Sr. Dr. Frederico Moser Lupi, que cumprimento e cuja disponibilidade muito agradeço, na qualidade de ex-administrador da INAPA Portugal Distribuição de Papel S.A. Trata-se de uma audição na sequência de um requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do Chega, relativo à situação da INAPA, e nos termos que, aliás, o Sr. Deputado Rui Afonso irá seguramente também explicitar nos 5 minutos que lhe estão atribuídos e, portanto, antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso, cumpre-me apenas recordar os termos desta audição. Os termos do nosso regulamento da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, tratando-se de uma audição a requerimento. O grupo parlamentar requerente dispõe de até 5 minutos para formular as suas questões. A entidade ou pessoa convidada dispõe do igual tempo para responder, obviamente com a latitude que uma resposta exige, dificilmente compaginável com o mesmo tempo, mas é o que o nosso regulamento determina. E, terminada essa resposta ao requerente, os demais grupos parlamentares dispõem igualmente de 5 minutos. Desta feita, a resposta será dada apenas em conjunto, isto é, depois de formuladas as questões pelos grupos parlamentares que não o requerente. Sr. Deputado Rui Afonso, dispõe de 5 minutos, faça favor, a palavra é sua. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Dr. Frederico Lupi. Bem, Sr. Doutor, todos nós somos sabedores que a INAPA era um dos líderes europeus no mercado onde operava. De acordo com o negócio fechado em 24 de outubro de 2018, com a autorização das autoridades alemãs, a aquisição da Papyrus Deutschland iria potenciar o volume de negócios para 1.400 milhões de euros. Ou seja, era uma operação de enorme impacto e que reforçaria a posição da INAPA no mercado, aumentando o volume de faturação do grupo em mais de 50%, tornando-o assim no principal distribuidor de papel da Europa Ocidental. O grupo passaria a ter uma posição de liderança na Alemanha, em França e em Portugal. A INAPA era detentora de 44% das ações da Papyrus Deutschland, sendo na prática o seu maior acionista. Face a problemas de tesouraria da Papyrus Deutschland, a INAPA viu-se na obrigação de comunicar à CMVM que iria, nos próximos dias, apresentar um pedido de insolvência da INAPA Deutschland pelo fato de não conseguir suprir as dificuldades da filial alemã. De acordo do que veio a público, as necessidades de tesouraria de curto prazo para efeitos de liquidação de dívidas a fornecedores e pagamento de salários ascenderiam a cerca de 12 milhões de euros. Esta situação, de acordo com o Sr. Doutor, não foi debelada, quer junto dos credores, quer junto dos acionistas. A par pública, a maior acionista da INAPA, competia-lhe a injeção de 9 milhões de euros e os restantes 3 milhões seriam da responsabilidade do novo banco e da empresa Nova Expressão. Face ao desenrolar da situação crítica, a CMVM terminou a suspensão das negociações das ações da INAPA Investimentos, Participações e Gestão S.A., com o propósito de assegurar que o mercado absorva a informação divulgada pelo emitente. Portanto, Dr. Frederico Lupi, é pertinente perceber as políticas de gestão que levaram uma filial que iria aumentar o volume de faturação do grupo em mais de 50% à insolvência. Também será importante perceber de que forma a par pública acompanhou todo este processo, quais as implicações da insolvência desta entidade para o Estado e para os contribuintes portugueses. Estamos a falar da maior distribuidora de papel da Europa, que emprega mais de 1.400 pessoas, das quais 200 em Portugal. E o Sr. Doutor de certo concordará que a INAPA já era notícia há muitos anos pelos problemas que atravessava e pelas dificuldades em adaptar-se aos novos tempos. Ao contrário de outros concorrentes, como a Navigator, que souberam reinventar nas últimas décadas, a INAPA começou a ficar para trás e tomou diversas opções erradas, tendo insolvido, literalmente, num fim de semana, deixando um rastro de dívidas e de perdas avultadas para milhares de investidores, muitos deles pequenos aforradores.
A verdade é que se torna difícil de compreender como é que a administração apresenta um relatório de contas onde atesta que não existem riscos à continuidade da operação durante os 12 meses seguintes, para logo de seguida a empresa anunciar a insolvência. Não se entende como é que os auditores externos não colocaram as devidas reservas a essas contas. E não se entende também porque é que o principal acionista, a Par Pública, não se mostrou minimamente interessada em facilitar a venda da empresa, quando de facto existiam interessados na sua aquisição. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Então, a palavra ao Sr. Dr. Frederico Lupi. Faça favor. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. O meu obrigado por esta oportunidade e, obviamente, o meu obrigado pelas perguntas que me vão colocar antecipadamente. Sr. Deputado Rui Afonso, apenas algumas correções. Em 2018, nós adquirimos 100% do capital da Papares Deutschland e não 44%. Não sei de onde vem essa percentagem. A única percentagem semelhante que eu conheço é a participação da Par Pública na INAPA, que é de 44%, mas nós adquirimos 100% da Papares Deutschland. Também queria fazer uma correção que depois virei a ela mais tarde, que é, nós não atestamos no relatório e contas que não existem riscos. Nós atestámos que era possível operar em continuidade, mas deixámos bem claro que havia diversos riscos, aliás é obrigatório no relatório de contas fazer isso, e um dos riscos que identificámos com altíssima probabilidade de se vir a verificar, que era a probabilidade de se vir a verificar, que era o impacto desse risco, está numa matriz, eu não me recordo agora da página do relatório de contas, mas é público o relatório de contas, era justamente o risco de liquidez. Okay? Portanto, esse risco estava identificado. Quanto às políticas de gestão, a INAPA adquiriu, de facto, 100% do capital da Papares Deutschland, que fusionou com a empresa que já tinha desde 2000, para a Papier Union, na Alemanha. Da fusão, e como o Sr. Deputado compreende, dessa fusão resultou uma duplicação grande de funções, uma duplicação grande de pegada logística, digamos assim, ou de armazéns, se quisermos, e, portanto, de imediato, nós contratámos a PwC Alemanha, que nos ajudou a elaborar um plano de reestruturação. Nós fizemos, entre o ano 2020 e o ano 2022, 2023, implementámos o plano de reestruturação, que levou ao despedimento, com o acordo dos sindicatos alemães, de uma série de colaboradores e o fecho de algumas instalações e, simultaneamente, também, porque já era política do grupo, procedemos à instalação de um novo ERP, ou seja, um novo sistema informático, que demos prioridade à Alemanha, nesse caso, à sua instalação. Escusado será referir que tudo isto é feito num contexto de Covid e, portanto, com dificuldades acrescidas. Compreendendo um pouco o ciclo de cash do papel e porque é que isto surgiu na Alemanha, nós tradicionalmente vendemos papel a gráficas e às outras empresas que necessitam deles e depois descontamos essas faturas em factoring, em financiamentos de papel comercial. Portanto, recebemos o dinheiro a 2, 3 dias, digamos assim, e usamos esse dinheiro para fazer os pagamentos aos produtores de papel. Produtores de papel esses que normalmente recorrem a seguros de crédito para fazer a garantia, digamos assim, dos fornecimentos à INAPA e aos outros distribuidores de papel. O que se verificou na Alemanha após 2023 é que nós entendemos que o programa de reestruturação que estava a ser feito necessitava de ser aprofundado. Isto, sobretudo, por virtude das quebras no mercado de papel. O mercado de papel caiu cerca de 20% nos anos 20, 21 e depois 23. 22 foi um ano anormal, porque foi a recuperação do Covid, mas nesses anos caiu cerca de 20% e, portanto, nós desenhámos um novo plano de reestruturação que previa o despedimento de mais 400 empregados na Alemanha e a redução de 14 espaços logísticos que tínhamos na Alemanha nesse momento para 7 espaços logísticos. Portanto, implementámos, digamos assim, todo o plano de reestruturação que prevíamos e um pouco mais. O ano 2024 arrancou com vendas normais, nós estávamos 4% acima, até o mês de março estávamos 4% acima do nosso orçamento e no mês de abril estávamos 1% acima do orçamento. Também começámos o mês de maio acima do orçamento, mas nos últimos 15 dias de maio houve uma conjugação de feriados na Alemanha que deu origem a várias pontes e houve também, começarmos a sentir algumas dificuldades. Essas dificuldades, e portanto terminámos o mês de maio com uma quebra de vendas de 11%. E depois, o mês de junho, teve uma quebra de vendas de cerca de 21%.
As razões não é uma isoladamente, são várias, é a questão que já referi, é também uma questão de sazonalidade que existe neste negócio, porque tradicionalmente durante o período de verão as empresas gráficas fecham e é necessário comprar mais papel, ou seja, mais esforço financeiro para fazer face à, digamos assim, à rentrée, que em Portugal e nos países do sul da Europa é em setembro, mas que nesses países é em agosto. E, portanto, compreendendo esse ciclo de caixa, nós fomos confrontados durante o final do mês de junho com menos cash-in, porque tínhamos menos faturação e, portanto, tínhamos menos factoring e dessa maneira entrava menos dinheiro em caixa. E, por outro lado, estávamos a pagar as compras a 30 e a 45 dias, portanto, as compras que datavam, digamos assim, do mês de abril, simplificando a explicação. E, portanto, nessa altura, a administração executiva da INAPA Deutschland, que foi a empresa que resultou da fusão da Papier Union e da Papyrus Deutschland, a gestão executiva da INAPA Deutschland comunicou-nos que havia uma falta de tesouraria da ordem dos 12 milhões de euros, como disse. Cumpre aqui dizer dois pontos que eu acho que são importantes. Por um lado, estes números eram, por imposição do consórcio bancário alemão que nos financiava, eram números auditados por uma empresa financeira independente, de seu nome Eunomic, que atestou sempre, até essa data, que os cash flows semanais davam uma posição de tesouraria positiva e, nesse espírito, nós começámos a desenvolver, digamos assim, o trabalho no sentido de encontrar uma solução para o problema. O outro ponto que gostava de referir é a lei das insolvências na Alemanha é extremamente estrita e, portanto, determina que sempre que se verifica uma falta de caixa, a empresa ou a administração da empresa tem 21 dias, ou seja, 3 semanas, para prover aos fundos em falta e, caso contrário, tem a obrigação de apresentar essa empresa à insolvência e, se não o fizer, incorre normalmente em responsabilidades civis e criminais. E, portanto, a administração executiva da INAPA Deutschland comunicou-nos essa falta. A partir daí, nós desenvolvemos uma série de atividades que eu posso depois detalhar mais tarde, não sei, já está no meu tempo, mas posso detalhar mais tarde quais foram, no sentido de arranjar os fundos necessários. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Vamos então prosseguir. Como referi, o Sr. Doutor terá a amabilidade de anotar as questões que os senhores deputados lhe colocarão, na exata medida em que lhe devolverei a palavra depois de formuladas pelos diversos grupos. E dou a palavra então ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Dispõe até 5 minutos. Faça. Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Dr. Frederico Lupi. No dia 18 de julho de 2024, a INAPA enviou um emissivo ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, defendendo que a empresa podia ter sido salva se o empréstimo de 12 milhões de euros pedido junto dos seus principais acionistas, dos quais se encontra a par pública, tivesse sido concedido. Sim, a INAPA podia eventualmente ter sido salva, sem ser à custa dos contribuintes portugueses, se porventura, lá atrás, as coisas se tivessem passado de forma diferente. Mas vamos por partes, doutor. Em face daquela afirmação, eu gostaria de começar por dizer, ou de assinalar, que só no dia 11 de julho de 2024 é que o atual Governo tomou conhecimento da situação crítica vivenciada pela INAPA e esse conhecimento adveio da decisão desse mesmo dia da Comissão de Mercados de Valores Mobiliários de suspender ações da empresa. É importante igualmente assinalar que nesse mesmo dia o Governo convocou a par pública para uma reunião que ocorreu no dia seguinte, tendo sido informado que a INAPA havia suscitado a tal injeção de 12 milhões de euros, no imediato, para fazer face a necessidades de tesouraria na sua participada na Alemanha. Gostaria ainda de salientar que, de imediato, foi solicitado à Direção-Geral do Tesouro, à par pública e à Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial que se pronunciasse sobre esta operação. E o que é que estas entidades disseram? Disseram simplesmente que, ou emitiram um parecer negativo, que ademais conclui que, em termos gerais, aquela proposta não reunia condições sólidas, nem demonstrava viabilidade económica e financeira que garantisse o ressarcimento do Estado e, por esta via, a defesa dos contribuintes portugueses. Foi exatamente com base em todo este circunstancialismo que o Governo recusou, portanto, a solicitação da INAPA, que, ademais, nos últimos anos, como sabemos, vinha apresentando junto da par pública
também eu sucessivos pedidos de capitalização da empresa, sendo que nenhum deles teve acolhimento no anterior governo do Partido Socialista. E neste contexto, Sr. Doutor, eu pergunto se é ou não verdade que em 2020 a INAPA propôs à par pública que esta entrasse com fundos no montante de 11 milhões de euros, cujo destino seria o reembolso parcial da dívida bancária. Pergunto igualmente ao Sr. Doutor se é ou não verdade que tal solicitação foi declinada pelo despacho do então Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Dr. João Nuno Mendes, um despacho datado de 22 de novembro de 2022, no qual eram dadas instruções à par pública para recusar exatamente essa operação financeira, invocando, para tanto, que o empréstimo acionista era muito significativo, inclusivamente superior ao valor do mercado recente da sua participação, a dívida da empresa era elevada, a circunstância do dinheiro público que entraria na INAPA sairia para reembolsar parte dessa dívida bancária e não ficaria na empresa, nem seria usado para investir. O montante solicitado era desproporcionado face à participação do Estado. A incerta recuperabilidade do esforço financeiro, então, exigido, e até a circunstância da empresa não ter valor estratégico. E, portanto, se perante esta recusa, a INAPA não deveria ter procurado alternativas. Sim, alternativas. Que nós não vislumbramos que a INAPA tenha, após essa declinação ou esse indeferimento desse empréstimo, ter procurado entre alternativas. O que nós verificamos é novos pedidos de financiamento junto da par pública, um de 15 milhões de euros e outro de 12 milhões de euros já em 2024. E já que falamos desses dois empréstimos, também gostaria de saber, Sr. Doutor, por que razão o pedido de fundos adicionais à par pública a 6 de junho de 2024, o tal no montante de 15 milhões de euros, supostamente para reestruturar a companhia, não vinha acompanhado de qualquer plano de negócios que o pudesse justificar. Já quanto ao empréstimo de 12 milhões de euros, um empréstimo de curto prazo, eu também pergunto se não é estranho este segundo pedido de empréstimo, depois do próprio Conselho de Administração da INAPA ter garantido no relatório de contas de 2023 que a empresa tinha liquidez para assegurar a continuidade das operações por um período de 12 meses. E, portanto, Sr. Dr. Fernando Lupi, a circunstância... Peço imensas desculpas. Frederico Lupi. Perante este registro que acabo de anunciar, a percepção que nós ficamos é que em 2020, 2021, 2022 e 2023, se a INAPA tivesse tido uma outra estratégia e uma outra conduta, talvez nós hoje não estivéssemos aqui a ter esta conversa. E já agora fica a última pergunta, não é de uma forma provocatória, embora possa ser interpretado pelo Sr. Doutor, é que se é verdade ou não que os membros do Conselho de Administração da INAPA não tinham, no final de 2023, não tinham qualquer ação da empresa. É porque é normal que os administradores de empresas cotadas com ações detenham ações da companhia. Neste caso concreto, a ser verdade que não tinham, pergunto se não estamos também aqui perante já uma desconfiança por parte da administração sobre o futuro da mesma empresa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, ou neste caso só senhores deputados, e Sr. Frederico Lupi, agradecer-lhe o testemunho que vem prestar junto de nós sobre este que é mais um caso que infelizmente marca a vida empresarial portuguesa e a vida económica portuguesa. Infelizmente têm-se vindo a suceder situações destas, de empresas que conhecem o insucesso e, de facto, aquilo que nos deve preocupar, em primeiro lugar, é compreender o impacto disto nas comunidades e nos trabalhadores da empresa. E, portanto, a primeira pergunta, a primeira preocupação do Partido Socialista vai para os 200 trabalhadores que estão em Portugal e que, portanto, dependem da INAPA para o seu dia-a-dia, para a sua vida, e se existem hoje em dia algum tipo de situações de salários em atraso ou de responsabilidades que possam ficar por cumprir nesta situação de insolvência perante os trabalhadores. De resto, como sabemos, também uma empresa é feita
de toda uma cadeia de valor e, portanto, nesse sentido, procurarmos compreender se os fornecedores da INAPA, se existem passivos relevantes que possam justificar a preocupação da parte do acompanhamento que a Assembleia da República faz da economia nacional sobre valores que possam ficar a pagar. E também, em terceiro lugar, dado que o papel indesmentível que a INAPA tem naquele que é o setor do papel, por muito que ele possa estar em reestruturação e em redução, como aliás o Sr. Doutor fez questão de referir, perguntar se existe uma continuidade de negócios que perspective que, no fundo, esta atividade continuará a gerar valor depois da insolvência, porque, ao contrário do que muitas vezes é dito, as insolvências não são o fim imediato dos negócios, mas sim elas têm a sua devida continuidade, sempre de outras formas, e, portanto, procurar compreender em que medida a que Vossas Excelências estão a assegurar isso. E, em quarto lugar, procurar compreender, de facto, como já aqui os meus colegas tentaram fazer, se existe ou não um acompanhamento anterior a junho desta matéria, nomeadamente quais é que foram as sinalizações que foram feitas, tanto junto da par pública como junto de outras entidades, seja o Governo, seja também os outros acionistas da INAPA. Porque certo é que a INAPA teve um processo de transformação da sua estrutura acionista em 2019, e isso naturalmente que há de ter implicado nesses anos, tal como já aqui foi referido, que houve uma grande alteração até da estratégia de investimento da empresa, que investiu com força na Alemanha. E, portanto, aquilo que será de se procurar compreender é também se esta alteração na estrutura acionista, o que é que significou do ponto de vista do seu acompanhamento. Porque sabemos que não é por o acionista ser o Estado que isso pode desresponsabilizar aquela que é a camada de gestão de uma estratégia que é prudente, porque de facto colocam em causa dinheiros públicos e, portanto, se uma estratégia comercial e de investimento agressiva pode se justificar, é preferível quando ela é feita com dinheiro de privados e não com dinheiro do Estado, e, portanto, procurar compreender qual é que foi o endosso que, ao longo destes últimos, portanto, quase 5 anos, que vai da presença do Estado na estrutura acionista da INAPA, desde que assumiu a parte da Caixa Geral de Depósitos, se de facto sentiram um endosso a essa estratégia mais agressiva que tiveram do ponto de vista empresarial. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Devolvo então a palavra ao Sr. Dr. Frederico Lupi. Disponha de 10 minutos. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, verifico que também não acabei de responder à pergunta do Dr. Rui Afonso e, portanto, vou aproveitar o que disse o Sr. Deputado Miguel Costa Matos também para responder. A par pública sempre acompanhou as atividades da INAPA. Eu tenho de registros aqui, cerca de 98 registros de contactos diversos feitos com a par pública e, portanto, nunca faltou, digamos assim, por parte da par pública e também nós não sentimos, enquanto administração da INAPA, a falta de acompanhamento da par pública para as questões da INAPA. Consequências para o Estado, não sei, não me compete a mim. Estará aqui o Dr. Realinho Matos, poderá dizer melhor que eu. A única consequência que eu tenho conhecimento é que a par pública fez o write-off da posição que tinha na INAPA, ou seja, o Estado perdeu, ou a par pública neste caso perdeu 8,4 milhões de euros, que era o valor que estava registado à participação da INAPA. O Sr. Deputado Jorge Oliveira, do PSD, perguntou-me quais foram as outras opções que foram feitas, uma vez que já tinham sido recusados financiamentos por parte da par pública. E para isto é importante distinguir claramente o que é uma situação de falta de capitais próprios de uma situação de falta de liquidez imediata, que foi o que se verificou no final da INAPA. A INAPA sempre teve uma situação financeira de subcapitalização, ou seja, falta de capitais próprios face aos capitais alheios, vulgo empréstimos bancários, com os consequentes custos inerentes a essa situação.
A intenção da administração anterior a mim, mas também da administração que eu fiz parte e dos presidentes anteriores, e desde final de 2019 que havia contactos nesse sentido com a Par Pública, era explicar aos senhores acionistas esta situação e, conjuntamente com os seus acionistas, discutir formas de reforçar os capitais próprios da INAPA. Não passavam apenas por uma injeção de dinheiro da Par Pública, passavam por uma injeção de dinheiro da Par Pública, é verdade, mas também por parte dos bancos, que nessa altura eram acionistas, nomeadamente o Novo Banco e o Millennium BCP, fazerem um perdão de dívida. Enfim, eu conto aqui 7 pedidos de financiamento diferentes para reforço de capitais próprios à Par Pública e, portanto, esses pedidos tiveram diversas configurações, mas muitos deles, ou por prestações acessórias ou por perdão de dívida, os bancos sempre mostraram disponibilidade para participar na operação, se e quando a Par Pública estivesse disposta a participar. E recordo, os bancos eram não só financiadores, como também acionistas da empresa. E, portanto, sim, confirmo-lhe que em 2020 o pedido de financiamento de 11 milhões foi recusado. Não se tratava apenas de um pedido de financiamento, como lhe digo, tratava-se de um pedido de financiamento conjugado com uma operação de perdão de dívida por parte das entidades bancárias e de reforço dos capitais próprios da empresa. Sobre se nós procuramos alternativas no mercado, entretanto, procuramos. Nós fizemos diversas interações, quer com o sistema bancário em Portugal, quer com algumas entidades bancárias fora de Portugal, e fizemos-lo consistentemente ao longo dos anos no sentido de reforçar. Mas, acentuo, isso só iria, digamos assim, acentuar a questão de subcapitalização que se verificava na INAPA, uma vez que estávamos a recorrer a capitais externos. Mais recentemente, e durante o ano de 2024, e após um estudo que foi realizado com os consultores da nossa parte, essa posição ficou particularmente óbvia e, portanto, eu próprio tomei a iniciativa de procurar alternativas de investimento. O Sr. Deputado referiu-se a ela explicitamente, ou seja, procurar um investidor que estivesse interessado em participar no capital da INAPA. Nós encontramos, como também penso que é do conhecimento público, a Japanese Pulp and Paper, aqui para simplificação, a JPP, chegou a enviar-nos no início do mês de julho uma carta, uma chamada Non-Binding Offer, que previa a conclusão de uma operação de compra do capital da INAPA até final do ano de 2024. E, juntamente com isso, também falava de uma coisa que pode ser relevante mais para a frente, que era a possibilidade de concessão de um empréstimo temporário para suprir as dificuldades que nós pudéssemos vir a ter. Portanto, sim, procurámos alternativas no mercado durante a anterior gestão e durante o período em que fui Presidente da INAPA, várias vezes. Ainda, Sr. Deputado Jorge Oliveira, sobre o pedido, a carta que foi feita ao Sr. Secretário de Estado e o pedido de financiamento que foi feito à Par Pública. Eu também tive a oportunidade de ler os pareceres da Direção-Geral do Tesouro, da UTAU e da Par Pública e permita-me discordar um pouco deles. Se bem me lembro, o parecer da UTAU dizia qualquer coisa do género, o pedido não está devidamente fundamentado. Não percebo porquê, porque o pedido tinha todos os elementos que nos tinham sido pedidos, tinha, além disso, uma ficha técnica de empréstimo, previa o pagamento de juros, nós já tínhamos entregue à Par Pública o business plan respectivo que sustentava esse estudo, portanto, isso eram documentos que estavam na posse da Par Pública, e, além de mais, esse parecer da UTAU também refere que não estavam garantidas as condições de participação dos acionistas privados, quando, justamente no dia 17, ou seja, antes dessa carta, nós tínhamos tido uma reunião onde teve presente o Sr. Vice-Presidente da Par Pública, o Dr. Marco Neves, que juntamente com a nova expressão e com o novo banco, e porque estes 3 acionistas? Porque eram os acionistas com participações qualificadas, portanto, os acionistas que eram do nosso conhecimento de serem acionistas da INAPA. E essa reunião, os acionistas privados acordaram, como também penso que referiu e bem, acordaram participar na operação de financiamento de curto prazo que nós estávamos a solicitar. O Dr. Marco Neves, por parte da Par Pública, também mostrou, digamos assim, um acordo de princípio, mas ressalvou que isso tinha que ser validado pelos serviços jurídicos da Par Pública e, portanto, mais tarde houve uma reunião e mais tarde tivemos conhecimento nessa reunião com os serviços jurídicos da Par Pública que havia, da parte do anterior Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, Dr. João Nuno Mendes, uma instrução mandatória, uma instrução vinculativa, perdoe-me, eu não sei o nome correto, no sentido de não ser colocado mais dinheiro na INAPA. Essa foi a primeira vez que nós ouvimos falar da instrução vinculativa. Porque senão não tínhamos perdido 2, 3 anos. Nós nunca tínhamos ouvido falar que havia uma instrução vinculativa por parte do Secretário de Estado no sentido de não financiar a INAPA.
Não, claro que sim. Só nessa reunião é que tivemos conhecimento disso. E, portanto, a partir daí eu fiz, como penso que tem conhecimento, uma segunda carta ao Sr. Secretário de Estado solicitando que essa instrução vinculativa fosse levantada de maneira a que a par pública pudesse financiar a INAPA. Há uma segunda ronda. Sim. Sim, exatamente. Fiz uma segunda carta. Ok. Portanto, só explicar que, do meu ponto de vista, os despachos, ou os pareceres que vinham no despacho do Sr. Secretário de Estado, que eu também li, me pareceram pouco fundados e alguns deles materialmente incorretos. Escusado será dizer que no parecer da UTAM vinha também referido que a única coisa que era certa era o desembolso por parte da par pública de 27 milhões. Nunca pedimos de 27 milhões à par pública. Não sei de onde é que aparecem estes 27 milhões, só consigo fazer uma soma, que é os 15 milhões para reforço de capitais próprios que vinhamos a falar com a par pública, com os 12 milhões de financiamento urgente. É a única razão que eu encontro para serem referidos 27 milhões, mas, como sabe, os 12 milhões não eram integralmente da par pública, eram para ser subscritos pela par pública e pelos acionistas privados, e, portanto, eu desconheço porque é que a UTAU refere esse valor. Sobre as perguntas do Dr. Miguel Costa Matos, dos trabalhadores em Portugal, dos 200 trabalhadores e dos salários em atraso, a INAPA apresentou-se à insolvência no dia 21 de julho. Eu, no dia 22 de julho, apresentei a demissão. Julgo que não devo falar daí para a frente sobre o que é que se passou, mas posso-lhe garantir que não houve qualquer despedimento a essa data em Portugal e não havia nem salários em atraso, nem dívidas à Segurança Social e à Autoridade Tributária. Como também referiu aqui a questão dos passivos relevantes a pagar, se eu bem entendi, era compreender que passivos é que existiam disto, depois eles foram apresentados na lista de credores no pedido de insolvência, foram elencados pelo Sr. Administrador da Insolvência e vão agora ser ressarcidos na cota parte em consequência da venda dos ativos que já foi feita a posteriori, que é do conhecimento público. Eu também só tenho o conhecimento público, que foi a ENAPA França, alguns ativos da ENAPA Deutschland, estas são as duas vendas, e a ENAPA Packaging França também, que foi vendida. E é com o dinheiro disso que vai ser ressarcido, penso eu, no processo de insolvência, os senhores credores. Penso que está tudo em relação a perguntas. Não tenho aqui mais nota nenhuma, mas se estiver errado, como há tempo, disponham. Muito obrigado, Sr. Doutor. Não há mais perguntas. Na primeira ronda, vamos então dar início à segunda ronda. Eu tenho a inscrição da Sra. Deputada Paula Santos, do Sr. Deputado Rui Afonso e do Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. É isso? 13 inscrições e 4, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Se calhar, enquanto a Sra. Deputada Paula Santos estava... Pode já começar? Pronto. Sr. Presidente, eu antes de começar gostaria de colocar uma questão. Estão de facto a decorrer várias comissões ao mesmo tempo. Há acordo que eu possa, apesar de ser na segunda ronda, utilizar o tempo da primeira, os 5 minutos? Não. Como não foi possível estar presente, não estou a pedir acrescente tempo, nem estou a pedir o somar. Estou só a pedir para utilizar... A primeira ronda são 5 minutos por grupo parlamentar. Sim. Já que encerramos a primeira ronda, e, portanto, estamos na segunda. Se começarmos a alterar as rondas em função da disponibilidade dos senhores deputados. Eu compreendo. A questão não é da disponibilidade dos senhores deputados, é de facto Sr. várias comissões eu atalho que estão a diretamente. Nos termos do nosso regulamento, o único grupo parlamentar que tem uma individualizada é o grupo parlamentar requerente. Mas eu não estou a pedir uma primeira Não, é que a ronda. senhora- Eu não estou a pedir nenhuma resposta individualizada, só estou a pedir para utilizar o tempo da primeira ronda. Não estou a pedir nenhuma resposta individualizada. Parte desse tempo já está a gastar com esta Pois, já interação, tinha. Sr. Deputado. Pronto. Com uma tolerância, faça favor de Não estou usar a o pedir um tempo. acrescento à primeira ronda, Pronto. nada disso. Nenhuma resposta Certo. individualizada, é só mesmo... Faça favor de começar a segunda ronda com uma tolerância do Presidente. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu agradeço também a tolerância a todos os grupos parlamentares. Colocar algumas questões, porque alguns aspectos nos suscitam dúvidas e, desde logo, uma primeira
algo que deixou alguma perplexidade, porque na reunião da Assembleia Geral da INAPA de 24 de maio de 2024 foram apresentadas as contas de 2024 milhões de euros. E a questão que eu gostaria de perguntar é o que é que aconteceu de 2022 para 2023. Se nos relatórios elaborados pelo ROC não havia referência à de uma reunião que foi feita meses antes de ter sido tornada pública, o pedido de insolvência por parte da se é ou não verdade que nesta Assembleia Geral da INAPA o acionista Par Pública propôs à Assembleia Geral um voto Comissão Executiva. Gostaria ainda de lhe perguntar o seguinte: no comunicado que foi tornado público por parte da empresa, que ao longo dos anos, aliás, creio que até a partir de 2020, tinham sido apresentadas por parte da INAPA várias propostas à Par Pública. Quais é que foram estas propostas no concreto e qual é que foi a justificação da Par Pública para cada uma destas propostas. Gostaríamos também de perguntar quem eram os administradores indicados pela Par Pública, ou seja, estamos a falar do acionista Estado. E se ao longo deste tempo que orientações deu o acionista Par Pública ao Conselho de Administração e ao Conselho Executivo da INAPA, ou se a INAPA tinha uma gestão em que seguia unicamente orientações dos acionistas privados, apesar do maior acionista ser o Estado português. No comunicado de 29 de julho, em que a INAPA faz referência de que necessitaria, por causa da sua subsidiária, a INAPA Deutschland, necessitaria de uma que foi e para a qual não encontrou financiamento. Entretanto, essa mesma subsidiária tinha sido apresentada que tinha sido apresentada como penhor, entretanto isto deu todo o subsequente antecipação o seguinte: qual é que era a dívida total do grupo INAPA e também cada uma das suas subsidiárias relativamente ao primeiro semestre de 2024, qual é que era a situação e especificamente relativamente a esta subsidiária alemã. Muito obrigada. Doutor Frederico Lupi, foi noticiado que o presidente do Conselho de doutor José Realinho de Matos só participou da situação crítica da empresa ao governo a 11 de julho, evitar a falência anunciada. Por isso a minha pergunta ao doutor Frederico estando o doutor Frederico encontra ou conhece alguns motivos pelos quais a Par Pública não comunicou de imediato ao Ministério das Finanças a tesouraria de curto prazo da INAPA alemã? Obrigado. Obrigado, meu senhor deputado. A palavra ao A primeira é de que, em todo este processo, qual foi a primeira vez que a INAPA, com o Governo, já que todos os outros pedidos, obviamente, eram feitos através da Par Pública. A segunda,
densificar o conteúdo, mais ou menos, naquilo que lhe fosse possível, desta segunda missiva que diz ter enviado à primeira missiva, que foi datada, ou que estava datada, de 18 de julho. E a terceira pergunta que eu gostaria de colocar é de saber que recusava, portanto, o financiamento ou o empréstimo por parte da par pública à INAPA, por razões da participação do Estado na INAPA. E a pergunta que eu tenho para lhe fazer é se, eventualmente, alguma vez, a par pública, enfim, junto da INAPA, procurou que a INAPA tivesse uma intervenção no sentido dessa mesma alienação. Obviamente que ainda assim fica a pergunta, se a par pública procurou que a INAPA procurasse por outra vez encontrar um comprador para a participação do Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Aliás, Sr. e Srs. Deputados. Peço desculpa, falta o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Last but not least. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Doutor. Do qual aqui é a distribuição entre criadores nacionais e criadores internacionais, naquilo que é o inventário já feito. Não correspondem àquilo que era solicitado pela INAPA, procurar compreender se a gestão da INAPA tornou afirmativamente que, portanto, o pedido dos 12 milhões, como disse, não era só do Estado, mas era o total. Se também o recebimento desse financiamento de curto prazo de 12 milhões, nomeadamente tendo em conta as intenções, pretensões da INAPA em relação a um reforço de capital por parte dos acionistas existentes, nomeadamente se não tivesse sido destrinçado, é natural que administrativamente o Estado tivesse que considerar os dois pedidos que foram, tanto o financiamento de curto prazo como do reforço de capitais e, portanto, procurar compreender se de facto foi dito que em momento algum seriam em alternativa. Muito obrigado. Muito obrigado, eu, Sr. Deputado. Agora sim, devolvemos a palavra ao Sr. Dr. Frederico Lupi. Dispõe de... E obrigado pelas perguntas. Começando pelas perguntas da Sra. Deputada Paula Santos, uma pequena correção, nós apresentámos prejuízos de 8 milhões de euros, não de 8 mil milhões de euros. Sem problema. O que é que aconteceu? Perguntou na... Alemanha e o que provocou a falha de tesouraria na Alemanha, que, repito, foi uma falha não esperada e ocorrida. Cumpriu todos os requisitos, digamos assim, em termos de sustentabilidade e de continuidade, do princípio da continuidade dos negócios. Ou seja, a unidade prevê que, com os elementos disponíveis à data, o Conselho de Administração se pronuncie. Os elementos que nós utilizamos para nos pronunciarmos, que nós utilizamos foram o Orçamento de 2024 e o Business Plan 24-26, enfim, na sua componente dos anos de 25 e 26, não indicavam em qualquer altura uma necessidade de tesouraria em nenhum mês e em nenhuma das 10 operações, ou enfim, que a INAPA tinha. E nesse espírito nós aprovámos, digamos assim, a menção de continuidade de negócios, que é obrigatória.
ou seja, a PwC se pronunciou e concordou com isso. E confirmo, sim senhora, como a senhora deputada disse, as contas foram e essas contas foram votadas por todos os acionistas e foram aprovadas. E sim, a Par Pública votou a favor da aprovação das contas e sim, perguntam-me também quem eram os administradores da Par Pública na INAPA. O Conselho de Administração da INAPA, de que eu fiz parte, primeiro como Assembleia Geral, que teve lugar em 23, mas que dizia respeito à eleição do Conselho de Administração para o triênio 22-24. Nesses termos. Perguntam-me também qual era o montante da dívida total da INAPA. A dívida líquida a 31/12/2023 de 17,7 milhões de euros, ou seja, 18 milhões de euros. Nas restantes geografias não tenho os valores exatos, sei que o grosso na INAPA IPG, ou seja, na holding do grupo. Também, quando me perguntou quanto ao facto do Millennium BCP ter deixado de ser acionista, o Millennium BCP vendeu e dispersou a sua participação em bolsa. Portanto, não há uma data exata para o Millennium BCP ter deixado de ser acionista da INAPA. Nós tivemos conhecimento que era acionista da INAPA no fecho das contas de 2023 e tivemos conhecimento que já não era no final de 2023. É meramente o que lhe posso dizer, mas sei que a posição foi sendo dispersa ao longo do tempo em bolsa. Antes do Chega, se o Presidente da Par Pública só participou 35 dias antes, ou seja, no dia 11, se só participou no dia 11, terá que perguntar ao Dr. Realinho Matos, não sei. E também não compreendo os 35 dias antes, porque não sei o que é que isso quer dizer. A situação de tesouraria que estamos aqui a falar, de falta de tesouraria na Alemanha, verificou-se efetivamente, realmente, e foi-nos comunicada no dia 1 de julho. E foi nesse dia que nós começámos a desenvolver esforços no sentido de suprir a falta de tesouraria na Alemanha. Portanto, eu nunca entendi esse número de facto foi público, mas nunca entendi porque é que ele saiu. E porque é que não comunicou antes, terá que 5, para ser mais exato, era do conhecimento do Dr. Marco Neves, Vice-Presidente da Par Pública, a situação da falta de tesouraria. No dia 17 de julho, eu dirigi por e-mail um pedido ao Gabinete do Sr. Secretário de Estado das Finanças vinculatória do Secretário de Estado anterior, do Dr. João Nuno Mendes. Como lhe disse, eu não sabia dessa instrução vinculatória antes, nunca eu fui incumbido de fazer uma segunda carta ao Sr. Secretário de Estado do Tesouro e das Finanças, na qual pedi, o conteúdo da carta era basicamente este, era pedir que estava em vigor, apesar do meu desconhecimento. Tenho-lhe a informar também que no dia 20 de manhã fiz novo pedido de
para constatar a situação e para alertar que, uma vez verificada esta situação, a INAPA muito provavelmente teria que se apresentar pública no sentido de alienar a participação. Não. Nunca recebi qualquer instrução nesse sentido. Já que o doutor foi minha, enquanto Presidente da INAPA, de tentar encontrar um investidor alternativo como uma solução para o problema da INAPA, como referiu ao princípio. Qualquer valor que eu lhe diga, vou incorrer aqui num erro. E sim, em relação aos 27 milhões, foi uma opção de reforço de capitais. Aliás, não era com a par pública, era com a par pública e com todos os acionistas com posições qualificadas. No total, pedidos de financiamento que fizemos à par pública, já disse, com diversos contornos, sempre incluíam uma solução conjunta entre o acionista da par pública urgente. Tratava-se de uma operação bancária de financiamento urgente, verificada em consequência de uma situação que não tínhamos como antever que ela pudesse. Dela. Portanto, sim, estava claramente distinguido uma e outra operação. E julgo que respondi, mas... Das senhoras e senhores deputados, e como ficou acordado, às 17 horas teremos uma outra audição, desta feita ao Sr. Dr. José Railino Matos, na qualidade de ex-presidente do Conselho de Administração da par pública. Senhoras e senhores deputados, doutor, está encerrada a audição. Muito obrigado.